Continuando então a nossa aula ainda sobre a teoria geral da execução, vamos falar um pouco dos princípios regentes, norteadores da atividade executiva do juiz. Antes de passar aos princípios, eu preciso fazer algumas ressalvas com vocês, para que essa aula fique clara, né? Para que essa questão fique clara para vocês. A primeira ressalva que eu quero fazer é que esses princípios, eles são centrais, nodais da atividade executiva. O que eu quero dizer com isso? Eles são aplicáveis tanto ao cumprimento de sentença, como também à execução de título extrajudicial, ok? Eles se referem, de modo geral, portanto, à atividade executiva exercida pelo juiz no processo. Além disso, esses princípios, a que eu vou me referir daqui a pouco, eles não vêm especificados necessariamente ou exclusivamente no Código de Processo Civil. Ou seja, o código ele não tem um artigo em que ele traga esses princípios de modo específico ou taxativo, tá? Essa atividade de identificação de princípios, de inclusão de princípios no sistema, ela acontece tanto pela lei, né? Então nós vamos perceber que ao longo do texto o CPC traz esses princípios, ou pelo menos a maioria deles, mas também essa atividade cabe à doutrina e à jurisprudência. Portanto, é muito possível que você, a depender do autor que prefira estudar, vai encontrar um ou outro princípio a mais, um ou outro princípio a menos, uma terminologia talvez um pouco distinta da que eu vou usar aqui, tá? Então, é importante que você tenha essa clareza em mente. Aqui eu vou tentar tratar de modo mais geral, eventualmente até vou trazer outras nomenclaturas para que você tenha aí condição de, se pegar um autor que tenha uma visão diferente, consiga se encontrar ali também, tá? Não se preocupe exatamente com isso. Vamos falar então do primeiro princípio que eu quero trazer aqui para vocês, que na verdade é o princípio nuclear da execução, que é o princípio da nulla executio sine titulo, nullo titulo sine lege. E esse princípio, se você perceber aqui, ele é um combo, porque ele tem duas ideias em um único princípio. Vamos dividir então essas duas ideias para a gente conversar. Primeira ideia do princípio, nulla executio sine titulo, significa dizer que toda atividade executiva do juiz, ela deve estar lastreada, respaldada na existência de um título executivo. Seja ele um título executivo judicial, seja ele um título executivo extrajudicial. Por que isso? Vamos lá. Porque a atividade executiva se refere à solução, resolução de uma crise de adimplemento. Então, nós não estamos falando aqui de crise de certeza. Lembram lá das crises jurídicas que nós falamos no vídeo anterior, certo? Então, se pressupõe que a existência de um título executivo já superou ou então sequer tocou numa crise de certeza, ok? Se a gente for pensar do ponto de vista do título executivo judicial, essa crise de certeza já foi debelada na fase cognitiva, né? Pela tutela declaratória ou constitutiva ou condenatória, né? Que dão vazão aí à atividade executiva. A tutela declaratória excepcionalmente dá vazão à atividade executiva quando ela tiver repercussão patrimonial, ok? Do ponto de vista dos títulos executivos extrajudiciais, essa crise de certeza presume-se inexistente, ao menos a princípio. Por que isso? Porque foram as partes
unilateralmente ou bilateralmente que produziram o título executivo, certo? Um contrato, por exemplo, que recebe a natureza de título executivo. Então se presume que não há crise de certeza ali. Agora, olha que interessante. Se porventura, havendo título executivo inadimplido, ou seja, crise de adimplemento, e o credor executa judicialmente esse título executivo extrajudicial, pode ser que surja dali alguma crise de certeza. Uma discordância em relação à formação daquele título, né, a produção daquele contrato, ou então a obrigação contida nele. E aí, esta crise de certeza que excepcionalmente surgiu no meio do caminho precisa ser debelada. E como ela vai ser debelada? Lembrem, crise de certeza é resolvida por atividade cognitiva do juiz, que no caso vai acontecer por meio dos embargos de execução ou embargos do devedor, certo? É ali então, nos embargos que tem natureza de ação, e a natureza de ação é exatamente por isso, é que a atividade cognitiva do juiz vai acontecer, ok? Então esse é o princípio da nula executio sine titulo. Por sua vez, existe o princípio da nula titulo sine lege, ou seja, só é título executivo aquilo que a lei diz ser título executivo. É a lei que outorga a natureza de título executivo a ele, certo? Que lei? CPC, no artigo 784, ou também outras leis esparsas, ok? Sobre esse princípio, queria fazer aqui dar um olhar contemporâneo para vocês sobre uma questão interessante que o CPC trouxe. Vou pedir que vocês abram comigo o artigo 785 do Código de Processo Civil, que trata de uma norma nova, muito embora ela já fosse tratada pela jurisprudência ainda no tempo do Código de 73. Diz assim: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Olha que interessante, né? Então, o Código está dizendo expressamente que, muito embora você tenha um título executivo extrajudicial e você esteja, então, autorizado a cortar caminho, né? A pegar o atalho direto do processo de execução e não ter a necessidade de passar pela atividade cognitiva do juiz, porque, como eu disse, se pressupõe a inexistência de crise de certeza, ainda assim, com todas essas características, você pode optar pela atividade cognitiva, pelo processo de conhecimento para obter um título executivo judicial. Essa norma, ela me causa alguma estranheza. Primeiro, porque ela parece dar algum valor maior a uma sentença, né, ao título executivo judicial, quando na verdade não é exatamente isso, né? Os títulos, eles são formados de modo diferente, mas eles são igualmente títulos, igualmente habilitam o credor à propositura ou do cumprimento de sentença, né, ou do processo de execução. Então, não me parece que o título executivo judicial seja mais forte ou seja mais título do que o título executivo extrajudicial. Além disso, me parece que a utilidade prática é bem questionável. Por quê? Exatamente porque se você tem já um título executivo extrajudicial que te habilita ao processo de execução, por que então onerar a parte com custas e da tramitação de um processo de conhecimento? Além disso, uma demora maior, né? Então, duração razoável do processo é um princípio que a gente precisa pensar, tanto constitucionalmente como infraconstitucionalmente no CPC. Então, me parece que a utilidade prática é um pouco questionável. Mesmo assim, o Código quis
deixar isso muito claro, né, e possível para o credor. Tanto que a gente tem, inclusive, decisões do Tribunal do Paraná, eu coloquei na apostila de vocês e também no slide, né? No slide tem uma um pouco mais recente, de 2019, em que a parte, muito embora tivesse aí uma cobrança de cota condominial, que é um título executivo, né? Extrajudicial e permitiria, portanto, a propositura de processo de execução, a parte optou por fazer a ação de cobrança. E o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu como possível isso, né? E permitiu a continuidade do processo de conhecimento. Então, eu vou ler um pedacinho só para ilustrar aqui para vocês. Diz assim, ó: ainda que as despesas de condomínio consistam em título executivo extrajudicial, artigo 784, inciso 8 do CPC, é dado à parte optar pelo ajuizamento de ação de conhecimento em detrimento da execução, conforme entendimento jurisprudencial prevalente desde a época do CPC de 73 e previsão expressa do artigo 785 do CPC de 2015. Então, percebam, embora de utilidade prática e questionável, acontece e já era admitido jurisprudencialmente. O CPC quis, na verdade, expressar isso, positivar isso, deixando a critério do credor a opção ou pelo processo de execução já direto ou então pela propositura prévia de ação de conhecimento, ok? Vamos para o próximo princípio, então.